Bem-vindo vocês ao podcast 100% cristão, o Gilbertizan Podcast, contando histórias de superação. E você, qual a sua história? Pessoal, vou conversar com Carla Andréa Verlopes, lá de Joinville, de Santa Catarina. A Carla, ela é psicóloga e ela vai nos contar histórias de superação, histórias pessoais, né? E histórias de pessoas com quem ela tem lidado. Vamos lá então, eu estou entrando em conexão com a Carla. Você recebeu o convite aí, Carla? Vamos lá? Ela entrou a acenar. Ok. Vamos lá, Carla. Estou te esperando aqui. Eu estou falando do Paraná, né, da cidade de São José dos Pinhais, aqui da região de Curitiba. Você pode acessar essa entrevista no YouTube, né? No meu canal Gilbertizan YouTube, e também aí no Instagram. Deixe seu recado, deixe seu like, sua opinião, perguntas, fiquem à vontade. Esse é o canal de interação com você, tá? Vamos lá, Carla. Tô te esperando, Carla. Vamos lá. Beleza. Agora sim. Ok, beleza. Tudo bom, Carla? Tudo bom, irmã? Na paz? Tudo bem, irmãos Gilbert, tudo bem. E vocês, como é que estão? Graças a Deus, tudo bem, na Santa Paz de São Jesus. Tá me recebendo legal? O som tá bom para você? A imagem Bem, tá tudo direitinho? Beleza, então tá. Tá tudo bem. Eu só preciso ajeitar meu fone, que meu fone acabou dando um enrosco aqui. Agora vai. Mas eu tenho que segurar o meu celular, eu não tenho o meu suporte aqui, Tá. Porque o cabinho dele ele fica aqui no rodapé. Então, para que eu possa manter ele fixo, adequado. Né? Isso. Eu fiz umas gambiarras aqui também para poder manter o meu, que eu estou falando com você no celular, né? Enfim, vamos lá, vamos. Sim, vamos trabalhar com o que tem. Carla, vamos lá. Carla Andréa Verlopes, é esse o sobrenome? Não, o sobrenome é origem alemã, né? Tá. Então a gente fala um pouquinho diferente, a gente fala Verplotz. Verplotz, então, Carla Andréa Verplotz. Isso, okay. Carla Andréa Verplotz. Verplotz. Carla, psicóloga em Joinville, Santa Catarina, há 12 anos trabalhando na área de psicologia. Uma cristã na área de psicologia. Não vou dizer que é difícil, mas é um desafio. E como é que tem sido esse desafio? Eu considero que, na verdade, é uma bênção, né? Não, o desafio, eu vejo assim, né? Muita gente me perguntava isso, inclusive quando eu estudava. Mas a tua fé não abalou quando você começou a estudar o ser humano, filosofia, sociologia? E eu falava assim, olha, o que eu vivia com Deus era tão forte, irmão. A minha vida espiritual, ela era tão fortalecida em oração, em experiências com Deus, que a psicologia, ela tomou um outro espaço na minha vida. Ela tomou um espaço abaixo do Senhor, né? Como uma ferramenta de Deus para que eu pudesse ser usada no intuito de ajudar a curar as pessoas, né? No intuito de ser um canal de bênção ali, mas não como uma coisa que trouxesse uma confusão no lugar que o Senhor tinha na minha vida. Então, o desafio talvez é fazer uma separação do que era espiritual, do que era talvez ciência na época. Eu estudava a ciência, né? E a gente precisa ter essa sabedoria para separar naquele momento o que é do âmbito espiritual, o que é da ciência. Lógico que depois isso se junta, isso se unifica, mas nós precisamos entender que uma coisa ela caminha num determinado caminho, né? São caminhos paralelos, parte espiritual da nossa parte psicológica, mas claro que a gente também une isso lá na frente e tudo se harmoniza. Então a gente precisa primeiro fortalecer, na verdade, né, essa fé, uma fé forjada em Deus, sim, uma caminhada onde as experiências que a gente viveu nos deu essa certeza de quem é Deus, de quem é o Senhor, e que o Senhor nos colocou nesse caminho, né, na psicologia.
Se não entendi. fosse ele, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Nossa, Né? Então, é uma benção, irmão. graças a Deus. Carla, você é, bom, cristã, na Sim. linha protestante, assim como eu. Você pode ficar à vontade. A igreja, você é de Joinville, né? A igreja que você é membro, é a Igreja Assembleia Sim. de Deus, não é isso? Isso, eu congrego na Assembleia de Deus sede aqui de Joinville, né? Sim, Já tem alguns anos. Já congreguei ali, depois a gente se afastou dali, foi congregar em outro lugar, até moramos aí também, né, em São José. sim, Depois sim, voltamos na direção de Deus e aí retornei então para congregar ali com os irmãos, né? E é uma sim. bênção, é uma bênção. E, Pastor Sérgio, presidente, uma bênção. amém. Você convertido ao Senhor Jesus, eu sou desde 1992, né? Um pouco de Aham. uns 30 anos. Não nasci em berço evangélico. O teu caso é diferente? Como é que é? Na verdade, eu converti em 97, né? Então já Ah, tá. tem aí também uma caminhada meio longa. Você em 92, eu em Sim, 97. sim, sim, Não era psicóloga, né? Fui me tornar psicóloga depois, por realmente algo que o Senhor me levou. sim. Esse chamado, né, em 97, que o Senhor fez na minha vida foi algo muito forte, Gilbert, né? É. Foi algo É assim aí que eu ia muito. entrar. Como é que foi esse chamado, Carla, para você pegar o chamado de Sim, Deus na sua vida? Assim, é de Deus. Foi Deus que colocou essa bênção na minha vida, eu tenho certeza. Como é sim, que foi esse Wi-Fi espiritual que você com o papai é, para você ter essa certeza? sim, sim. Em 97, eu tive contato, né, com o Evangelho de forma mais superficial, vamos dizer assim. Eu era uma simpatizante. E claro que Deus ele nos leva a passar por algumas situações onde a gente precisa reconhecê-lo, precisa perceber que a nossa vida precisava de um alinhamento, né? Aquela frase que a gente costuma usar assim, ou eu vou pelo amor ou eu vou pela dor, né? Hum, E naquele período realmente houve um momento muito difícil e que eu sozinha eu resolvi me render ao Senhor porque havia muita gente que vinha me entregar uma palavra, que Deus me esperava, que Deus tinha algo comigo, que Deus tinha planos na minha vida, mas eu ficava muito em dúvida assim, né, querendo questionar, dizendo, mas o que será isso que Deus está falando? E aí um culto caseiro, eu lembro que eu estava por curiosidade ali, uma pessoa me convidou, eu falei, eu vou, eu vou, deixa eu ver como é que funciona esse negócio. E bacana. chegando lá, eu tive um impacto muito grande assim com Deus. Uma pessoa foi muito usada por Deus e começou a revelar a minha vida, né, o que eu estava vivendo naquele momento. E ali eu me rendi, aceitei o Senhor e não tinha noção, porque era uma menina na época, não tinha noção o que isso representava, né, não tinha a menor ideia do que o que estava acontecendo a partir dali, essa entrega, né? Certo. Então, foi muito forte. Eu lembro que depois disso, né, essa oração caseira, esse culto, nós passamos pelo batismo e em seguida o Senhor derramou alguns dons e assim a nossa fé naquele período era uma fé imatura, né, uma fé de menina. Não compreendia quase nada do que eu havia recebido na questão espiritual e muita coisa que ia acontecendo de revelações, de dons, de falar em línguas, eu ficava muito assim, eu dizia, gente, o que que é isso? Né? O que Sim. que é isso? Mas no caminhar a gente vai aprendendo com humildade, né? Vai buscando sabedoria em Deus, vai orando, vai pedindo Amém. discernimento. E essa caminhada foi cada vez mais profunda, houve um grande apaixonamento pela, pelas coisas de Deus, né, pelo próprio Deus, né, houve um Amém. grande envolvimento espiritual. E, e cada vez que o Senhor começava, a gente estava em oração, o Senhor confirmava uma grande obra, vou eu te usar. E naquele período, Gilberto, foi um período até que eu tive uma patologia emocional. Isso Entendi. me levou a aceitar o Senhor, né? Eu tive depressão, tive síndrome do pânico, e ali eu fui instantaneamente curado, com a chegada do meu amado Jesus no meu coração, né? Sim. Eu fui instantaneamente curada.
Graças a Então, Deus. depois, claro, passei por um processo terapêutico, né? E até hoje eu faço terapia pela profissão que eu tenho, preciso me manter muito bem para atender bem meu paciente. Certo. Mas ali naquele momento eu precisava, eu acho que de um impacto espiritual para que a minha fé também se concretizasse, vamos dizer Entendi. assim. Carla, segura um Era um... pouquinho rapidinho, olha só, vamos lá. Tá, Você que está entrando agora aqui no nosso canal Gilbert Zan Podcast 100% Cristão, bem-vindo. Eu estou conversando com Carla Andrea Verplotz. É isso mesmo, Carla? Verplotz, ai. isso, Consegui Verplots, pronunciar isso aí. o nome dela de origem alemã. A Carla lá de Joinville, pessoal, ela é psicóloga, trabalha na área de psicologia há 12 anos, tá? E ela está compartilhando conosco as suas histórias pessoais, suas histórias de superação, né? Histórias cristãs conosco. Então, você, Sim. bem-vindo, fica aí, estica a sua cadeira, pega o celular e vamos lá que nós temos um grande papo com a Carla. Vamos lá, Carla. Carla, é o seguinte, então é o seguinte, você falou, uma coisa me chamou a atenção, eu até escrevi aqui rapidinho, que você faz essa terapia, né? Apesar de você ser Uhum. psicóloga e você até tipo assim, não vou dizer que é um contrassenso, mas é curioso, pelo menos você trata as pessoas, né? Eu estou vendo aqui no teu histórico que você lida com casais, adolescentes, famílias, né? E deve ter N cases para nos contar. Lógico, não querendo esbarrar em nenhum aspecto ético, né? Nenhum aspecto de ordem Sim. Aham. expor ninguém a troco de nada, não é Uhum. isso. Mas tá, Sim. o ponto que eu quero chegar é o seguinte, Carla. Você falou que você faz essas terapias e você, ao mesmo tempo, também tem as pessoas que têm terapia com você. Como é que é isso? Assim, não dá Hum? um pira na cabeça, não? Não sei. Não, não dá não, Gilbert, porque assim, ó, nós somos seres humanos e nós somos biológicos, né? Nós somos sociais, nós somos emocionais, psicológicos, né? E nós somos espirituais. Então, quando a gente entende que essas quatro coisas formam o ser humano, nós conseguimos entender também que para nosso desenvolvimento como um todo e com qualidade, nós temos que estar com nossa parte emocional curada. Sim. O que acontece se nós não estamos bem emocionalmente? Toda a nossa vida paralisa. Toda a Entendi. nossa vida ela não caminha. Os papéis não caminham, né? O nosso trabalho paralisa, a nossa vida conjugal, nossas relações sociais, tudo isso fica limitado. Então, por isso que eu creio assim que Deus ele é excelente quando ele permitiu, né, que a psicologia fosse criada. Sim. A Bíblia, se a gente for ler a Bíblia com um olhar psicológico, em todo tempo o Senhor está fazendo uma cura psicológica em todos os personagens bíblicos. Entendi. Principalmente trabalhando medos, né? Sim. Os medos do ser humano, que são os maiores sabotadores, é o que mais Deus trabalha. Em todo Eu tempo ele fala, não temas, né? Não temas, eu apenas estou estou contigo. contigo. É verdade. A Bíblia. E isso é alma, isso é sofrimento psíquico. Então, se nós somos seres humanos limitados no nosso emocional, se nós somos seres humanos medrosos, fóbicos, e eu estou pegando só um sentimento aqui, que é o medo, né? Se nós Sim. vivemos amedrontados, nós não temos um resultado na vida que o Senhor teria para nós. Quando ele diz assim, ó, terai vida e vida em abundância, andais felizes sobre essa terra, sejais plenos. A gente não consegue viver isso, sabe? Por Por exemplo, quê? Porque limita. me explica essa coisa do medo. Por exemplo, eu vou fazer uma experiência assim que vem na minha cabeça. Eu tenho o meu filho pequenininho, ele acabou de nascer, né? Eu creio que ele não sabe o que é medo ainda. E de repente ele está no berço dele, eu apago a luz, ele sabe que é escuro. E o escuro pode dar um entender para ele que é de medo. Mas por quê? Ninguém ensinou a ele. Ele é pequenininho. Como que isso funciona? Dependendo, sim, dependendo da idade desta criança, realmente ele não vai sentir medo de nada. O medo ele se instala na psique da criança a partir dos 4, 5 anos. Ah, Até tá. ali ele não tem medo. Até ali a psique dele é pura, é zerada, ele vai encarar numa boa, é até perigoso, porque ele se joga de um armário esperando o pai segurar ele embaixo, Sim, sim. né? Então o medo Sobe,
o medo é aprendível, vamos dizer assim, se existe essa palavra. Por que o medo começa a ser aprendido a partir dessa idade? Porque a partir dessa idade, no desenvolvimento infantil, a criança começa a ter memórias. Tá. Então, ela começa a perceber qual é a reação que o pai e a mãe têm em determinadas situações e a resposta emocional que eles dão. O emocional da criança é aprendido pelos pais. Então, ele olha e vê o pai, até que o pai não tem tanto medo. A mãe é mais fóbica, a mãe é mais ansiosa, e esse registro ele passa a ter. Então, o que acontece? Até o 3º, 4º ano, a criança não sente medo, ela é totalmente corajosa, inclusive quer até voar. Quer voar, né? Sim. A partir daí, dos 5 anos, ela já começa com um discurso assim, ai, não apaga a luz, mamãe, deixa a luz acesa, já começa a fazer crises de choro. E tem crianças, irmão Gilbert, que elas são menos fóbicas que outras, depende da estrutura de personalidade que elas têm. Perfeito. Tem crianças que são mais fóbicas, e tem crianças que não são tão fóbicas, e passa por isso numa boa, sabe? Então, a gente percebe o quê? Começa na infância? Sim. Depende como isso é lidado pela família, desmancha, a criança consegue seguir sua vida bem, entra numa adolescência tranquilo, e lá na frente ela percebe que é um adulto tranquilo, enfrenta os seus medos, como normal, todo mundo tem medos, mas faz enfrentamentos e lida muito bem com tudo. Porém, tem crianças que paralisam no medo. Então, dependendo do caso, a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Entendi. E quando, tipo assim, você identifica que esse medo você pode diagnosticar esse medo como uma, podemos dizer, doença, né? Ao invés de ser uma coisa normal. Você tem como fazer essa identificação? Tem sim. Eu hoje não atendo crianças, né? Eu atendo adultos e atendo casais, famílias. Porém, o adulto, quando ele chega com um quadro de medo, normalmente é porque ele já está também passando por um quadro de síndrome do pânico. Tá. Ou ele tem... Tá muito moda isso hoje, síndrome do pânico. Isso é muito comum, né? Tá ficando muito Ou comum. ele tem também um quadro de toque, também origem no medo. Então, toda a base ansiosa dele está mostrando o quê? Este é um paciente fóbico. É um paciente com medo. Entendi. A ansiedade já mostra isso, né? Que a pessoa ela sofre realmente pelo medo. E a gente vai trabalhar toda a estrutura, né? As relações, como ela lida com seus sentimentos, suas perdas durante a vida, como ela lidou com as perdas, os enfrentamentos que tem que fazer diante da vida. Quem tem muito medo, quando passa por um estresse, por exemplo, se encolhe. Sim. Se isola, não vai adiante, não enfrenta aquela situação. Tende a fugir, né? Tende a se recolher, às vezes não quer falar sobre, não quer mexer naquilo, achando que aquilo vai passar sozinho, mas não vai adoecer a pessoa, sabe? Então, normalmente, quando a gente percebe um caso de maior medo, já tem uns sintomas a mais aí. Né? E aí é questão de tratar mesmo. Tá, questão de tratar. Pessoal, estou conversando com a Carla Andrea Verplotz, lá de Joinville, Santa Catarina, psicóloga. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível para vocês. O pessoal está ao vivo aqui no Instagram, né? Mas vai estar gravado direitinho também no YouTube, tá? No canal do YouTube lá, Gilbert Zan, no canal do YouTube, você vai poder seguir a íntegra, sem nenhum corte, sem nada, tudo bonitinho. E, por favor, deixe sim o seu recado, a sua pergunta, o seu like, para a gente dar um feedback. Eu, na medida do possível, tenho... Carla, aqui tem produção. A Rosane e a Milena aqui que manda pauta. Ó, fala assim, fala com fulano, fala legal. com o Beijo, a família toda integrada aqui no podcast. E tá, Carla, eu vou voltar um pouquinho que você falou lá com relação a aquele período que você passou, período, né, que você estava ainda em oração com o Senhor, período de crises pessoais, e você chegou ao caminho da psicologia. Aí vem minha pergunta. Você usa de empatia com seus pacientes, com situações que você já viveu?
Com certeza, irmão Gilbert. Só que assim, né? Porque eu faço a minha terapia pessoal? Para que o meu conteúdo de vida não se misture com o conteúdo do meu paciente. Ah, tá. Então eu tenho que Muito estar bom. com tudo muito, muito resolvido dentro de mim, né? Para quê? Para eu manter essa distância do que é meu e do que é do meu paciente. Se Tá. eu misturar o conteúdo, a terapia dele não avança. Ele não avança na terapia. A gente se embola no meio do caminho, como dizem por aí. Entendi. Então, daqui a um pouco eu já não sei mais o que é meu, o que é dele. Isso, graças a Deus, não acontece. Né? Eu tenho muito tempo de terapia, desde os 23 anos eu faço terapia. Hoje, não vou dizer minha idade, mas tem Não, aí uma caminhada sem grande. problema. E então, assim, eu preciso sempre estar atenta para o conteúdo que é dele. Sim, porque os sofrimentos do ser humano são muito semelhantes. O que eu já sofri, Deus traz exatamente pessoas que estão passando pelo que eu já passei. Para Entendi. eu, inclusive, saber na prática o que é aquela dor. Então, eu já passei N coisas já. Para quê? Provavelmente para eu estar preparada hoje para poder ajudar as pessoas que estão chegando ali. Né? Então, eu sei de teoria como resolver aquilo, porque estudei muito, graças a Deus, mas sei também de ter vivido aquilo, de ter passado por aquela dor, né? Entendi. E claro que quando eu passei por aquela dor, eu sofro igual qualquer ser humano. Né? Então, procurei ajuda, faço, né, a minha terapia semanal, perdas, né, enfim, N coisas que a gente vive, estresse, problemas financeiros, o que é pertinente ao ser humano. O ser humano sofre, né, irmãos Gilberto? Sim. Isso é Oh, inerente ao ser humano. sim. Sofrimento é inerente ao ser humano. Nós não crescemos, quando eu faço minhas palestras e pregações, eu digo, nós não crescemos na vida espiritual, na vida emocional, em qualquer área da nossa vida, se não houver o sofrimento. Sim. E se estamos sofrendo, aproveite esse momento para se tornar alguém melhor, para Perfeito. aprender com esse sofrimento, para poder buscar de Deus uma resposta aonde é que Ele quer nos levar com aquilo. Há um propósito para cada dor que a gente passa, para cada lágrima que a gente deixa cair dos olhos, né? Bacana, E bacana, sempre eu cara. digo, o Senhor ele tem um plano. A cada situação o Senhor tem um plano. Que plano é esse? Um plano de nos melhorar como seres humanos, um plano de nós olharmos para Ele, um plano de a gente sempre reconhecer a nossa humanidade e o grande poderio dele, né? É verdade. Então, a, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que sim, né? Porque a Não. partir desse processo todo da minha história, que eu não gosto de maximizar o que eu vivi, porque parece assim, uma vitimização, né? Sim, Ah, sim. nossa, É o como ela chamado. sofreu. A Rosane chama disso de tadinismo. Vamos botar um ismo É aqui. isso, Tadinho, né? tadinha, não curto isso também, irmão. Eu acho que veio para minha vida o sofrimento que eu precisava para me tornar a Carla que eu me tornei até aqui. E daqui em diante, até a vida, até a hora que a gente for para a glória, virão outros sofrimentos ainda, para eu ainda avançar, eu e todo ser humano que está nessa terra, né? Sim, sim. Virão sofrimentos na vida de cada um para avançar naquilo que você precisa como sujeito, como ser humano, como filho de Deus. Né? E a Sim. gente pensa assim, eu estou falando só para evangélicos. Não, a gente está Não. falando para todos os cristãos que um dia olha para o Senhor, que faz a sua oração, que crê, que tem fé. Deus, ele possibilita situações difíceis para cada um de nós, para que a gente olhe para ele, para que a gente cresça como ser humano, como cristão, para que a gente cresça em perdão, em desapego, né, irmão? Porque às vezes a É, gente pensa assim, mas a gente só reza ou só ora, já tá bom. Não, nós é. precisamos abrir mão, muitas vezes, de pesos que a gente carrega. Sim, é confessar. Pesos que a gente carrega. Não é verdade? É E às verdade. vezes a gente precisa fazer o quê? Através daquela dor que estamos passando, a gente consegue perceber. Poxa, não fiz legal com aquela pessoa, não fui bacana. Eu ainda não consegui perdoar, eu ainda Isso não consegui aconteceu comigo essa liberar. semana, né? É! Acontece com todo mundo, né? Não, vai, pede Todo perdão. mundo! Pede perdão Todo aquele mundo! que você falou uma palavra torpe para ele. A gente tem sangue vermelho também, como todo mundo, mas embora o nosso DNA, Exato, graças ao bom Deus, exato. é cristão, né?
Meu irmão, Isso. minha irmã, bem-vindos aí, você que está entrando agora no Instagram, né? Você está no meu, no seu, no nosso canal podcast, Gilbert Zan, canal 100% cristão. Estou conversando com Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina, psicóloga há 12 anos. Está conversando conosco, ela falou sobre medo, está falando sobre a experiência pessoal dela como cristã e também na área de psicologia. Carla, você acabou de mencionar há um tempo, uns 5 minutos atrás, aí uma situação curiosa. Você falou que você faz palestras, que você é bem ativa nesse lado. A minha pergunta é a seguinte: bom, você de uma linha denominacional protestante, pentecostal, não é isso? É Isso, pentecostal, tá? Pelo amor de isso. Deus, não me Aham. leve a mal, meus Não? irmãos e irmãs pentecostais, porque eu também sou pentecostal. A minha pergunta é a seguinte: você sentiu algum preconceito, alguma aversão, alguma, tipo assim, de ramos mais tradicionais, tipo assim, poxa, ela é psicóloga e, né, atuando aqui na nossa área, é cristã. Você entendeu o que eu estou falando, né? Tipo assim, você Entendi. enfrentou essa aversão, mesmo que de forma sucinta. Sim. Assim que eu iniciei, né, o trabalho logo após formada, havia mais preconceito que hoje, sabe, irmão Gilbert? Lá atrás, a gente ouvia muito assim, e depressão é coisa do diabo, psicologia é coisa do diabo, É, né? é, E mas é isso. algumas igrejas tinham uma certa aversão, achavam, às vezes até me chamavam para fazer palestra, mas tinham esse conteúdo que só a oração bastava, né? E eu não estou dizendo que oração também não cura, porque cura a parte espiritual. Nós sabemos que Deus ele é excelente em fazer isso, mas tem situações que Deus não cura porque Deus permite que o ser humano também passe por um processo de evolução, né? Senão Deus não E aquele colocaria problema médico, não colocaria psicólogo, né? Não colocaria engenheiro para isso, construir uma exatamente. ponte. Era só fazer Exato. Então, Shazam, aí tinha uma ponte, aí né? Shazam, né? Aquela coisa de mágica. Não é uma mágica, não é? Não, é verdade. Então, e isso acontecia muito. Hoje, o mundo está de um jeito que as pessoas hoje acabam abrindo um pouco mais esse olhar de preconceito, né? Então, a necessidade do sofrimento psíquico, ela levou hoje as pessoas cristãs a ter um pouco mais de abertura para isso. Hoje eu Entendi. congrego numa igreja que o meu pastor, ele é fantástico com isso. Ele tem uma abertura linda em relação à psicologia. Ele diz assim, olha, precisamos sim levar informação, porque a igreja não sabe lidar com o sofrimento psíquico. Nós Sim, precisamos de ajuda. Sabe, então, tenho sido chamada, né, em vários lugares para falar de depressão, para falar de ansiedade, para ajudar essas queridas senhoras, irmãs que estão ali com um sofrimento na família imenso e não sabem o que fazem. E entendi. elas muitas vezes até me procuram dizendo assim, ô Carla, mas eu já rezei tanto, eu já orei tanto, eu já fiz tudo o que diz lá na Bíblia e não adiantou. Por quê? Porque não é do âmbito espiritual aquilo ali. Não Entendi. é sofrimento psíquico. Então a pessoa precisa compreender isso, que ela precisa procurar um médico, ela precisa procurar ajuda, ela precisa tomar um remédio, ela precisa fazer terapia. E elas saem aliviadíssimas quando elas recebem essa orientação, né? Eu falo elas porque eu sou muito chamada para café de mulheres, palestra para mulheres, né? Bacana. Mas também como um todo, né? Também ministro para a igreja mista, né? Não é só Você para falou do café. mulheres. Zane, traz o café, por favor, obrigado. Ah, que ótimo. Eu acabei de tomar. Saudades do café da Rô. Ô, Ah, Rô, que saudades de ti. vem para cá, desce sobe a Vamos serra um sim. pouquinho, você vem para cá. Isso. Joinville para cá dá uns 150 quilômetros, não é isso? Dá uns 100 Nós vamos combinar sim e vamos fazer Isso. isso, né? Você tá Então, sempre, sabe, sempre irmão bem-vindo. Gilbert, existe sim, ainda existe, claro que existe, mas, inclusive esse rótulo, né?
psicóloga cristã. Isso, na verdade, não existe. A Tá, psicologia, ela é laica, né? A psicologia, ela pode ir em qualquer lugar. entendi. Claro que quem frequenta a igreja, eles têm um medo que o psicólogo vai falar coisas que não vêm, não procede da fé deles, É sabe? verdade. É aí que Mas, na eu vou. verdade, o psicólogo tem que ser neutro, ele tem que trabalhar a técnica A e técnica. não a fé, né? Claro que eu sou cristã na minha vida pessoal e eu acolho o conteúdo do paciente que também fala de fé, acolho. Ah, mas se ele quiser falar de Deus na sessão dele, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Eu acolho, sim, mas o psicólogo que não é cristão também acolhe. Entendi. O importante é ele ser curado, na verdade, né? Ele ser acolhido por esse profissional que está ali, na Então, parte psíquica e como um todo. é aí que eu entro uma outra pergunta. Olha só, pelo amor de Deus, perdoe minha ignorância, né? Não, não, pode Eu perguntar, sou, pode perguntar. eu sou alheio, tipo assim, eu não conheço. O que eu conheço de psicologia é o seguinte, ó, vamos lá. Que nem você falou, psicologia é uma coisa só. Mas tipo assim, certas áreas, elas aplicam a psicologia de uma maneira diferente. Vamos supor, uma escola, é uma, Sim, no trânsito, né? No trabalho, né? sim, Mesmo porque para poder ver a situação trabalhador, empresa e trabalhador, N situações. Minha pergunta, sim. você acha positivo que essa, digamos assim, linha, essa, essa linha de psicologia também poderia entrar na igreja no sentido de ajudar o pastor, ajudar o andamento da igreja? Não, eu Sim, falo no sentido, tipo assim, da organização, não sei. Não é sim, esbarrando entendo. na liturgia, não é nada disso, mas Não, ajudar o pastor. O que você acha é, disso? irmãos Gilbert, é assim, ó, onde tem pessoas, a psicologia pode estar presente. Eu Tá, atendo pastores. E aí, o que que eu normalmente falo para eles, inclusive? Aqui dentro, aqui comigo, você é um ser humano, você não é o pastor. Você tem que certo. se permitir aqui olhar para você, para o seu sofrimento como ser humano. Deixa o paletó lá fora. Certo. Ali não é o papel pastor que ele também trata o papel pastor, mas é ali ele não veio ali para pregar para mim, entende? Então Entendi. ali ele está se permitindo falar das suas dores, da dor que ele sente com a família, do incômodo que ele tem em várias áreas da vida dele, como qualquer um de nós. Então, Perfeito. quando a gente trata os líderes, a igreja ganha com isso, teremos igrejas saudáveis, né? Muito legal. Bacana. Atendo pastores, inclusive fora do Brasil, né? Faço online um atendimento, queridos, amados, queridos pastores que são meus amigos, Bacana, cuido bacana. deles com muito amor, sabe? Bacana. Então, a gente precisa ter esse olhar de compaixão também, porque o líder, ele tem uma vida comum como nós. Sim. E Você ainda o aborda isso na peso de tua palestra? carregar. Você Oi? aborda também, desculpa, você aborda esses aspectos nas suas palestras também? Não, Nas depende, palestras? depende. Porque normalmente a palestra ela já vem com matemática, né? Então, às vezes eu Tá, vou falar sobre autoestima, ou eu vou falar sobre as relações. Então, dependendo do tema, não posso fazer isso em púlpito, né? Mas tá. se depois, no finalzinho lá, alguém vem perguntar, você atende pastores? Atendo, né? Aí eu converso tranquilamente com quem precisar, já entrego o cartãozinho, a gente faz esse contato, esse Sim, acolhimento, na verdade, né? Mas a psicologia hoje, aonde tem um psicólogo, é benefício para a sociedade. sim, O sem ser dúvida. humano que tem acesso, ele é um ser humano, eu digo que ele é beneficiado. Sim. E aquilo vai reverberar, né? A Então, assim, sociedade, a sociedade é menos uma cadeia, né? É menos uma, isso, né? É menos isso uma mesmo. gasto com alguém morto, é menos Exato, exato. simples, né? É uma Eu questão de sempre redução uso logo. um exemplo, eu uso um exemplo do efeito da psicologia na vida de alguém assim. Imagina um lago com água parada. Quando você arremessa uma pedrinha naquele lago, ele faz uma ondinha, né?
E Sim. essa ondinha vai longe. Assim é um sujeito da família em terapia. Um, Tá. um membro da família em terapia. Ele vai Ele propaga, né? movimentar, vai movimentar toda aquela casa, toda aquela família. As relações deles serão movimentadas. Perfeito. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de tijolinho, só que é um trabalho que depois ele vira macro, né? Não é micro só, porque a visão é imensa no todo. O benefício da terapia no todo, né? A visão global é uma. Eu vejo assim que a gente contribui para o social também, né? Fazendo Certeza. terapia individual ou grupal, porque o grupal ainda tem um resultado maior ainda. Interessante. Então, é muito bacana. Bacana. Você que está entrando agora no Instagram, aí no canal Gilbert Zan, podcast 100% cristã. E você, e sua história? Você tem... conta. Manda uma pauta para nós aqui, para a Rosane. Pode mandar. Nós vamos analisar, vamos conversar e pode ser o meu próximo entrevistado. Gilbert Zan, um canal 100% cristão, né, um podcast. Eu estou conversando com Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina. A Carla, ela é psicóloga há 12 anos, ela atua na área de psicologia há 12 anos. Casais, você falou, mais casais, né, Carla? Não é tanto crianças, não é isso? Então, crianças eu atendi. Antes de eu te responder, quero mandar um beijo para Sara, minha Opa. linda querida, que Ah, está tá. ali. Sara Ela deve Aldi. estar no. É a Sara Araldi, isso mesmo. Sara Um Aldi. beijo, preciosa, te amo. E Sara, ela fica à vontade, tá? é uma querida, uma querida. Então, eu atendi crianças logo que formei, no primeiro e no segundo ano, mas depois a minha agenda ela foi bem direcionada mesmo para adultos, famílias e casais. E atendo adolescentes acima de 14 anos. Entendi. Então, adolescente eu mantive porque eu não sei o que provavelmente é algo de Deus que ainda ferve o meu coração, assim, quando eu vejo um adolescente sofrer, eu não consigo dizer, não tenho agenda, né? Ainda eu Entendi. aceito e recebo com muito amor, mas a criança eu não consegui, a Sara escrevendo ali, não Sim, sim. consegui manter a agenda porque eu precisava de muita folga na agenda, teria que ir na escola, teria que acompanhar a família, e aí a minha agenda é lotada, graças a Deus, irmão Júlio, que aí não Então, dá. Carla, como é que você se desdobra? Você é mãe, psicóloga, É, em casa, sim. outro trabalho? Como é que você consegue esse jeitinho de você, ó, cada coisa em Sim, seu lugar? a gente tem aí uma correria, Sim, uma correria, né? Trabalho a agenda, eu não faço uma agenda hoje tão intensa quanto eu já fiz. Os 10 primeiros anos foi uma agenda bastante intensa. Hoje eu consigo ter uma flexibilidade um pouquinho maior pela manhã, mas a gente encaixa nos horários, né? Levo sim, os filhos claro. na escola e vou para a clínica, depois pego, trago em casa e volto para a clínica e atendo até às 8 da noite. Dá aquela Então, respirada. Jesus, vai comigo, senão vai ficar exato, difícil. exato. Aí eu tenho a sexta-feira, eu tirei realmente, desde que eu fiz as formações, né, que eu estudava na sexta, tinha que ir para fora de Joinville, então desde lá eu já não atendo na sexta, né? Então, Certo. sexta é um dia que eu tiro, porque aí, por isso hoje estamos com essa liberdade de fazer Pô, entrevista também. graças a Deus, privilégio. E Nossa, muito obrigado por você estar conversando conosco aqui, ô Carla. Carla, deixa eu falar outra coisa para imagina, é um você. privilégio, Né? Todo uma meu, privilégio honra. todo meu. Poxa. Cara, na semana passada eu conversei com o Jonas, o Jonas Licurgo Ferreira, campeão paralímpico, tá? Campeão paralímpico nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas de Toronto, no Canadá. A história dele foi interessante também porque ele parou de andar, ficou na cadeira de roda, tentou o suicídio, né? E ele se tornou campeão. Ele canalizou as forças dele, né, para o esporte e se tornou um campeão. E ele falou que recebeu ajuda psicóloga, né, e graças a Deus ele foi um sucesso, né? Tem sido um sucesso a vida dele, o rapaz da igreja metodista. Tá, aonde que vem minha pergunta para você? Você também tem
testemunhado casos de sucesso e deu aquele orgulho assim para você, poxa, graças a Deus, o meu trabalho fez a diferença na vida dessa pessoa para a honra e glória do Senhor Jesus? Você já sentiu esse gostinho bacana? Conta para nós isso aí, por favor. Já, e eu sempre falo, irmão Gilbert, que isso não tem dinheiro que paga, né? Amém. Várias e várias vezes eu já vivi isso, várias e várias, inclusive na semana passada, eu acabei mandando um parabéns para uma ex-paciente minha que formou no curso de nutrição. Bacana. E, sem citar nomes, claro. Não. Essa querida, há um bom tempo atrás, hoje ela já não é mais minha paciente, eu já dei alta para ela e já faz acho que uns 4 anos que eu dei alta. Né? Então, quando ela veio para o processo terapêutico, ela veio assim bastante comprometida, não conseguia, uma vida bastante limitada, não conseguia fazer as coisas dela, né? Com muito medo, inclusive, de uma autoestima muito rebaixada, achava que não ia dar conta de nada, né? Então, o sonho era estudar, mas não conseguia. Sim. Quando eu vi a foto dela, ela formando nutrição, que era realmente o sonho da vida dela, eu fiquei tão feliz, e aí eu escrevi um parabéns para ela, e ela devolve a resposta assim: você fez parte desta conquista, eu te agradeço muito. E claro que sim, porque a gente trabalha em co-construção, né? Seria arrogância minha não perceber isso, e também observo isso com muita humildade, né, irmão Gilbert, que o processo do paciente ele não faz sozinho, mas é dele, dele, a caminhada é dele. O terapeuta, o psicólogo, ele segura na mão do paciente, acende a luz para que ele consiga ver a escuridão que ele está. E a partir dali ele comece a organizar o baú interno que é dele, para que ele, a partir dessa organização, ele consiga ter uma vida emancipada, autônoma. Né? Então o processo é esse. E eu disse para ela, foi um processo de co-construção, né? Meu segurando na tua mão, mas a escolha foi tua, o avanço foi teu, a coragem foi tua. E hoje tu está ganhando esse troféu. Né? História de superação. Superação, muitas superações, muita gente que eu fico muito feliz, e isso é o que me deixa tão plena na minha profissão, de tirar o paciente daquele sofrimento que ele está, de segurar na mão e puxar e ele vem para cá, aí não é o teu lugar, né? Sai desse quadro, sai desse medo, vamos olhar tudo isso de uma outra forma, né? Você consegue, né, fazer com que ele se reconheça como um ser humano forte, um ser humano como Deus o fez, né? Deus nos fez saudáveis, né, irmão Gilbert? Sim. E ao longo da vida a gente vai adoecendo, pelos embates, pelas perdas, pelas frustrações, fracassos que passamos, e a gente deixa de acreditar naquela essência que nós temos lá dentro, a saudável, a essência saudável, a essência forte que Deus nos gerou. E a gente precisa fazer esse resgate, esse reconhecimento de quem realmente a gente é. Né? É maravilhoso. Ele pode ficar tipo assim empoeirado, tem que se manter sempre afiado, né? A gente abre a palavra e o Senhor Deus fala conosco. No nosso caso, eu diria que é um embotamento emocional, né? Que acontece. É como se a gente nascesse assim aberto a tudo e a gente se fecha ao longo da vida, né? E se fecha naquilo que fica introspectivo, que fica e pior, se fecha num polo adoecido, num polo de frustração, né? de sofrimento, e acha que não é nada além daquilo, eu sou só sofrimento, e não, precisa sair desse polo de sofrimento, de fracasso, e ver tudo isso de um outro. Perdão, você mencionou medo, você também mencionou aspectos de estima, e também tem a coisa do coaching, né? Como é que tem ouvido muito com relação a esse aspecto de coaching? Podia explicar para nós como é que é isso aí? É assim, olha, eu não gosto muito de falar dessas linhas, né, que são... deixa eu achar a palavra para não falar besteira aqui, né, irmão? Não, sem problema. São linhas que correm em paralelo com a psicologia, mas não são da psicologia. Então, a psicologia não valida, né? Não
não Tá. valida isso. Não Tá valida vendo? Nem sei coaching, não disso. valida constelação, né? Enneagrama, todas essas técnicas que são usadas para autoajuda, a Tá. psicologia não valida, porque a psicologia ela é ciência. Então ela Certo. vai estudar toda a parte estrutural psíquica do ser humano. Nós vamos estudar a parte mental, como são os processos mentais, os processos subjetivos. E isso é muito profundo. E Tá. quando a gente fala de coaching, a gente está falando do quê? De autoajuda. A gente está falando de um processo que pode ser para qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo. Então é um perigo muito grande ele Sei. mexer em estruturas onde ele não dá conta de ir adiante. Tá. A Agora, grosso claro, se modo. você me perguntar assim, isso ajuda? Eu diria que até ajuda. Tá. Eu diria que até ajuda, sabe? Não, não vou falar assim, não, isso causa um dano. Eu já vi tanto uma pessoa ser ajudada quanto uma pessoa ser lesada. Sabe? Hum. E, então, por isso que há um cuidado com isso, né? A gente tem um Tá. cuidado com isso. A Também grosso já modo, recebi na... comparando, seria mais ou menos fazer um comparativo entre astrologia e astronomia. Astronomia é Pode ciência. ser. E astrologia, Isso. enfim, não quero criticar, não é isso. Sim, É mais ou menos os planetas, mas de uma forma mais subjetiva, eu diria, talvez. Não Tá, sei a ligação dos dois, eu desconheço, mas eu creio que é mais ou menos isso. beleza. Eu diria assim, ó, eu diria, sabe como, para a gente entender? Um médico que estudou medicina e está atuando, e um médico que estudou Grey's Anatomy, Tá, tá, entendi. né? Adoado, cada um no seu quadrado, né? Exatamente, né? Exatamente. Tá, Então, não, assim, meu Deus, não estou aqui falando, né, não, desqualificando o profissional, de maneira mas alguma. há um grande perigo com isso. Há um grande Exatamente. perigo com isso. Eu já Tá. recebi pacientes, vários e vários e vários, que quando trazem, né, eu fui lá no coach tal, e aí a gente entra nessas questões, ele mesmo percebe. Ele diz, olha, gastei meu dinheiro, sabe? Certo. Gastei meu dinheiro. Por sinal, eu tenho uma conhecida que é psicóloga e é coaching, e ela me encaminhou um paciente, me ligou um dia, e ela me falou assim, cara, eu quero que tu receba esse meu paciente, porque eu trabalhei com ele o coaching profissional, só que a questão dele barra na relação dele com o pai. Processo profundo, então eu não faço, e eu estou encaminhando ele para você, e você dá continuidade daí em diante. E aí eu tirei o chapéu para ela, falei, olha, obrigada, parabéns pela tua ética, por quê? Porque eles vão até onde eles podem ir e dali em diante, então, ele encaminha para um profissional que é mais capacitado para poder trabalhar com isso. Então, Entendi. se o coaching tem essa consciência, irmão Gilbert, eu diria que vale muito a pena. Mas o perigoso disso é ele não saber até onde ele pode ir. Mobilizar conteúdos que são da área da psicologia e desestabilizar ou até levar o paciente a um surto. Já Certo. aconteceu de eu receber um caso assim. Oh, Eu recebi um paciente em surto, né, porque foi mexido numa coisa que o coach não deu conta. Então é tá. muito perigoso, sabe? Invadiu uma área que não tinha nada a ver. Exatamente. Entendi. Exatamente. Posso até exemplificar, sem citar nomes, né? Sim, Por claro. exemplo, o coaching estava na empresa fazendo um trabalho grupal com a área de vendas, tá? E motivando a equipe e rompendo com medos. E ele fez uma técnica que é rasa, é do coach mesmo. Ele pegou uma foto de um obstáculo e ele pediu assim, olha, eu quero que vocês aqui desenhem o maior obstáculo da sua vida quando se trata de você vender. Você desenha num papel e coloca aqui nessa telha, e aí você vem aqui e quebra essa telha e você está quebrando esse obstáculo na tua vida, a partir de amanhã você vai vender. Só que todo mundo foi fazendo e teve um senhor nesse grupo que o maior obstáculo dele era o luto da filha. Ele Ah, estava triste, sei. É uma perda pessoal. uma perda, e ele escreveu a palavra luto, colocou lá na telha. E quando foi a vez dele para quebrar a telha, ele desmoronou chorando.
Ah, Isso. tá. E o Entendi. coach não sabia o que fazer com isso, irmão Gilberto. É. Nossa, esse foi um Sabe? case, Entendi. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o ser humano. Sim, Né? Nós vamos mexer dentro do ser humano, precisa ter esse cuidado, essa ética. Porque a dor do outro, só ele é que sabe o quanto dói. é A verdade. gente tem que Às ter vezes, muito cuidado. muito cuidado. Bem-vindo você que entrou agora no canal Gilbert Zan, podcast 100% cristão. E você, qual a sua história? Aqui nós temos histórias de superação. Eu estou conversando com Carla Andrea Verplots, de Joinville, Santa Catarina. Carla, que é psicóloga há 12 anos. A Carla lida. A gente falou sobre medos, falamos sobre medos. Você falou, Carla, com relação a essa situação essa situação que o pessoal anda fazendo coaching, né? Conversamos sobre isso. Sim. E vamos voltar mais lá na igreja, Carla. Tá, você conversou comigo, lá tem a igreja. A Carla, ela é psicóloga. Está lá na igreja no culto de domingo. Fala com a Carla que ela é psicóloga. Ela pode, de repente, dar uma ajudinha nesse aspecto tal. E a Carla falou também que, inclusive, pastores conversam com ela sobre isso aí. Carla, e aí no meio lá, como é que é? Como é que esse pessoal conversa com você, da tua comunidade cristã? Você se sente à vontade para falar com eles ou com elas em certos aspectos? Gostaria que você dissesse essa dinâmica para nós. Ali no culto, não, porque a gente entra, né, com esse objetivo de participar do culto e sai igual, entra e sai como um membro, né? Agora, claro, quando uma congregação me chama, né, para fazer uma palestra, ou até para pregações, aí a gente alinha isso, né? A gente conversa sobre, sem falar também que nesse momento eu também vou para a oração, né, irmão Gilbert, pedir uma direção espiritual do que eu devo trabalhar, o que aquele grupo exatamente está precisando, né? E isso Certo. se descortina, né? Isso é revelado mesmo. Mas ali na igreja, não, ali eu sou uma membro mesmo, normal. Não, Né? eu sei. Mas Sou depois bem. do culto, as pessoas devem procurar você, conversar com Até relação. que não acontece. Não acontece muito isso, não. Com a pandemia, né, esse contato também diminuiu muito. Né? Nós ficamos um tempo em culto online, depois voltamos, mas aí termina, a gente se cumprimenta e vai embora, né? Porque não dá para formar aquelas panelinhas que antigamente a gente fazia, não é Certo. mesmo? Antigamente a gente tinha muito isso. E não tem muito mais isso, não. Hoje em dia a gente vai, congrega e sai, né? E na parte acadêmica, Carla, lógico, você deve ter observado uma diferença, né? Uma diferença com relação ao que você aprendeu lá na faculdade e aí você foi para campo atuar na área de psicologia. Sim. O que você pode falar para nós sobre isso aí? Olha, na faculdade, eu sempre digo assim, a faculdade é o primeiro passo, né? Tá. Então, eu terminei a faculdade, irmão Gilbert, e em seguida eu engatei a formação, que foi uma formação de 3 anos. Então, como psicóloga, só com a faculdade, eu não poderia atuar, eu não considero que eu estaria pronta para atuar. Mesmo que eu conseguisse trabalhar normalmente, porque aqui em Joinville é muito comum, o pessoal forma e já vai para a prática, né? Então eu engatei aí a formação em psicodrama, que era em Florianópolis na época, fiz 3 anos, e depois disso, né, eu fiz os outros níveis de psicodrama, que aí juntou mais 3 anos e meio, então eu estudei mais 7 anos e meio no total, Hum, e terminei em 2018, né, terminei em dezembro de 2018, e aí eu já estava mais para frente de Florianópolis, eu estava lá em Tubarão já, nesses últimos 3 anos e meio, foi sim. lá, sabe? Então, e é uma constante, né? Essa reciclagem, essa busca de se desenvolver no papel profissional, de sempre estar fazendo supervisão. Eu tenho, minhas supervisoras são de fora, não são daqui, né? Faço supervisão em Florianópolis.
ou em São Paulo, com os profissionais mais experientes. A terapia também são profissionais com bastante bagagem, né, para que a gente também possa ser trabalhado num nível profundo. Porque o meu Certo. paciente, ele só vai caminhar profundamente se eu também já fui profundamente na minha terapia. Então, Entendi. quando eu me capacito como profissional, seja através da teoria, ou através da terapia, ou das supervisões, eu me qualifico como uma profissional de qualidade, não tenho medo de dizer isso, porque sim, eu sou, eu busco para isso, né? Eu invisto em mim para ser um profissional de qualidade, e fazer um belíssimo trabalho para que o meu paciente cure. A Graças a minha intenção em me tornar um ser humano melhor através da terapia e buscar supervisão e buscar uma formação contínua é a cura do meu paciente, é o bem-estar dele, Amém. é o quanto ele vai crescer nessa terapia. Amém. Não dá para Paula, o paciente estar ali andando em círculo, né? psicodrama. O que é psicodrama? Psicodrama é uma linha da psicologia, assim como psicanálise. Não, psicanálise não é uma linha da psicologia. Psicanálise é uma linha também paralela, é a análise de Freud, né? Psicanálise vem de Freud. Assim como a terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt, né? A psicodinâmica são linhas da psicologia, psicodrama também é. Então eu queria que tu separasse psico de psicologia, drama de dramatizações. Tá. Significa que é uma linha que originou no teatro. Então, Hum, Jacob Levi Moreno, ele que fundou o psicodrama, ele era um homem que ele acreditava muito em Jesus, ele acreditava muito na Bíblia. Toda a teoria que ele escreveu é baseada na Bíblia, ele tem inclusive versículos que ele cita nos livros dele. E ele era um homem que ele tinha experiências com Deus, então Deus falava com ele, e ele anotava tudo que Deus falava. Ele era um homem muito espiritual, e ele gostava do teatro, né? Então ele começou a juntar as três coisas: a espiritualidade, o teatro e a psicologia. Na tá. verdade era a psiquiatria, né? Porque ele é um psiquiatra. Então ele juntou isso tudo e montou o psicodrama. E ele pegava a técnica do teatro, que é assim, inversão de papéis, o duplo, o espelho, e começou a usar nas praças, né? Com andarilhos, com prostitutas. E ele começou a ver que essas pessoas se curavam, né, irmão Gilbert? E ele começou a dizer, poxa, isso aqui é um método. E esse método é extremamente eficaz. E ele, muito pretensioso, ele falava que ele queria ser igual a Jesus, curar a humanidade. Sim. Então, maravilhoso a maneira como ele ensina a gente, nós, né, que somos da área do psicodrama, a usar essas técnicas e realmente o paciente avançar, assim. É fantástico, assim, o que a gente vê de resultado, sabe? É uma Bacana. linha extremamente abençoada. A minha ida para essa linha foi de uma forma tão linda, Deus preparou tudo de uma maneira tão tremenda, porque a princípio eu fui conhecer o psicodrama só no quinto ano da faculdade, no estágio, e eu caí de paraquedas dentro dessa linha. E quando eu comecei a entender, que eu fui ler os livros dele, né, a gente vai primeiro para a teoria, depois vai para a prática, eu comecei a chorar, porque eu disse, gente, esse homem é um profeta, esse homem é um homem de Deus. Agora que eu estou entendendo por que que eu fui colocada nessa linha, né? Ah, Porque eu sempre tive bastante cuidado com isso, né? Que linha que eu vou atuar, né? Para onde leva essa linha, qual é a base filosófica dessa linha, qual é a procedência disso aqui, onde entendi, bebe, né? Onde que bebe esse sujeito dessa linha. E a entendi. fonte filosófica de Moreno é Kierkegaard, que é um filósofo também de muita fé, também bebe na Bíblia, né? Poxa, bacana. Então, eu fico muito, muito grata, assim, porque é uma linha que vem, uma linha limpa, né? Uma linha limpa, assim, uma A área que linha. você, pelo que você descreveu, que você totalmente se identifica. Exato, eu sou completamente apaixonada, irmão Gilbert, sabe? Porque eu vejo que é um método extremamente eficaz, é Sim, uma psicoterapia breve, com resultados muito rápidos e resultados assim que eles não retrocedem. Então, o entendi. paciente que fez um avanço, ele não tem mais aquele sintoma. O paciente que eu dou alta, irmão Gilbert, ele não tem mais aquele quadro. Se ele voltar para a terapia daqui a um tempo,
ele volta por outra questão. Mas Tá, aquela questão que ele veio, ele resolveu, me resolveu. sabe? Então, acontece, né, de eu ter pacientes que retornam e eles sempre me dizem assim, Carla, não é mais por aquele negócio, viu? Aquilo lá já curei. Eu quero Bacana. agora trabalhar isso, isso, isso. Então, são Poxa, outras questões que o paciente volta para trabalhar. graças a Muito Deus. interessante. É, Você, você que está me assistindo aí agora no Gilbert Zan, podcast 100% cristão. Pessoal, estou conversando com a Carla Andrea Verplotz, de Joinville, Santa Catarina. Ela é psicóloga, né? Ela está falando sobre psicodrama. Essa entrevista vai estar na íntegra, tá? No YouTube, no Instagram, e fica tranquilo, vai ser disponibilizado para vocês. Cara, estou terminando o tempo aqui com você. Nosso bate-papo tá gostoso. Eu vou tá bom. fazer uma outra pergunta que é a seguinte, tá? E aqueles novos, né? Os tempos são outros, aqueles novos cristãos que estão querendo se formar também em psicologia, né? E traçar o mesmo caminho que você traçou. Aí vem minha pergunta. Quais são as pedras que você poderia ajudar a tirar do caminho? Olha, não pisa aqui não, vai aqui, vai ali. O que, que você poderia compartilhar com esses novos abençoados das novas gerações? Olha, eu tenho, hoje eu sou supervisora, né? Então eu também oriento novos profissionais. Bacana. Agora, o que que eu digo, né, para quem está começando? Eu falo desse tripé, né, irmãos Gilbert, que é extremamente importante. Dificuldades todos terão, né? Eu tive dificuldades de todas as espécies, né? Boa. De tudo quanto é dificuldade eu passei, né? E a gente não morre, a gente supera e segue, né? Sim, Dificuldades, se a gente for falar de obstáculos, eu teria um livro para explicar aí, né? Mas eu não gosto de olhar para isso, porque isso foi mola propulsora para mim, né? Foi entendi. aquele momento em que a gente pensa assim, agora acabou, agora não tem mais saída. Aí Deus vinha no último minuto e dava um socorro, assim, né? E Tá. virava o quadro, né? Então eu vivi muito milagre de Deus nesse período. Vivi milagres de todos os níveis, assim, né? Financeiro, emocional, relacional. Eu não tenho aqui como relatar todos eles, né? Mas o Senhor, ele provava para mim a cada minuto, filha, foi eu que te botei aí, e eu vou te dar esse diploma, né? E vou te usar a partir daí, vou usar esse diploma, vou te levar em vários lugares, né? Agora a promessa é Estados Unidos. Vamos esperar Opa! Em chegar, nome de vamos esperar o Jesus. dia. Em nome de Jesus. Vai sim. Vai. Então, irmãos Gilbert, para novos psicólogos, né, que estão iniciando, eu diria, não desista por qualquer coisa se esse é o teu sonho, né? Não desista. Os sonhos que nós temos, eles são atravessados de obstáculos. Sim. Não é verdade? A Sim. vida é atravessada de obstáculos. A vida é atravessada de obstáculos, é. Não existe vida fácil para ninguém, né? Eu sempre brinco assim, ó, e é uma frase que eu digo que é brinco, porque a pessoa nunca parou para pensar isso. Eu ouço muito dos meus pacientes, cara, eu quero ser feliz. Eu digo, então te prepara, porque ser feliz não é simples. É. Não é simples, não é fácil ser feliz. Não, não. Felicidade se conquista, É. né? Não é E assim, muitas não das cai do céu. vezes, muitas das vezes as pessoas são felizes e ainda não conseguiram enxergar Não isso, percebe, não né? percebe, Só consegue exatamente, enxergar exatamente. depois. Poxa, eu era feliz e não sabia. Eu era. Essa frase já Às tá vezes até virou chavão, né? isso. E olha muito para aquilo que falta. Pessoas valorizam muito o que não tem e não olha para aquilo que tem. É o ter, é o que eu tenho, ter, não é. Nossa, Isso. isso é bem Às vezes complicado. não olha para o ser também, né, irmãos Gilbert? O mais importante é o ser, né? Não é o ter, né? Sem dúvida. Você não tem a dúvida. Então, profissionais que estão iniciando, né? Eu sempre falo assim, olha, estude. Você precisa fazer a diferença, não basta ser mais um no mercado, né? Estude para que você não tenha medo de discutir com o psiquiatra, não tenha medo de questionar um diagnóstico, não tenha medo de você olhar para o paciente e dizer a tua medicação está errada. Né? Então, É, assim, estude para que você tenha segurança na tua prática, para que você seja um profissional que se te pedirem um laudo, te pedirem um relatório, você tem bagagem para escrever.
Eu já presenciei isso, irmão Gilbert, de pedir um laudo para uma pessoa da família que fazia terapia com essa pessoa, e a pessoa disse, olha, Carla, eu não consigo escrever, não. Tu escreve, eu assino. Eu dizia, não posso. Você que atende, né? Então, sabe? E aí, para que fazer um curso desse jeito, né? Faça, mas faça o melhor. Sim. Seja o melhor, né? Isso é o mínimo que Deus espera de nós. Faça como se você fizesse para Deus, né? O melhor. O teu paciente merece isso. Né? O teu paciente merece isso. Então, obstáculos vêm, mas eles vêm justamente para nos trabalhar, para nos fazer ser um profissional melhor. Sim. E aí manter esse tripé, que é o tripé da terapia pessoal, da formação contínua e da supervisão. Um profissional que não faz isso aqui, irmão Gilbert, eu diria, corra. Não faça terapia com alguém. Não procure um profissional que não tenha isso aqui. Entendi. Sabe? Muito engraçado, mas eu recebi há uns 3 anos atrás um paciente, e ele era da área, ele estava estudando, era um pastor e estava estudando psicologia. E ele me fez o contato comigo para fazer terapia comigo, e aí ele perguntou assim, eu achei muito estranho aquilo, depois é que eu entendi. Olha, eu preciso saber algumas informações tuas, tu podes me responder se tu faz terapia? Eu falei, faço. Há quanto tempo? Aí eu expliquei. Tu podes me responder mais 2 perguntas? Eu posso. Você faz supervisão? Faço. Tá. Olha só. Com quem? Com fulano em Florianópolis. Então tá. Você pode me responder a última? Você fez formação e ainda faz? Sim, estou estudando ainda, né? Que era o período lá que eu estava no último nível lá do psicodrama. E aí ele disse, então pode marcar meu horário. Quer dizer, ele ciente, né, do que ele queria. Ciente do que ele queria. Bacana. Então, quer dizer, é um profissional que estava lá no 4º ano da faculdade, já tinha ouvido isso lá dentro e foi como critério para ele. Eu só vou fazer terapia com alguém que cumpra esse pré-requisito. E com a graça de Deus, ele encontrou a pessoa certa, a Carla Andréa Verplotz. Então, Joinville, Santa Catarina. Carla, muito bacana conversar com você. Um grande prazer. Eu, infelizmente, tenho que terminar aqui. Eu vou disponibilizar a entrevista com a psicóloga Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina, contando a história pessoal dela, contando a história de superação. A Carla, que é da Igreja Assembleia de Deus, de Joinville, Santa Catarina. Carla, qual é o nome do pastor lá, do seu pastor lá? O pastor presidente é o pastor Sérgio Melchior. Pastor Sérgio Melchior. Grande líder. Pastor Sérgio Melchior, um grande abraço para o senhor. Muitas bênçãos do Senhor Jesus na sua vida e vamos lá, vamos tocar. Abençoa aquele povo de Joinville também muito, em nome de Jesus. Bota a mão lá que vai sair bênção. Carla, eu vou parar por aqui. Um grande abraço na sua família, nas meninas, dos meninos, tá? Todo mundo. Obrigada. E vai estar disponível no YouTube, no Instagram. Pessoal, obrigado você, né, que nos prestigiou. Você, meu irmão, você, minha irmã. Aqui é isso. Qual é a sua história? Gilbert Zan, um canal 100% cristão, tá? Um podcast contando histórias de superação, tá? Histórias em uma narração. Carla, um grande abraço a você, tudo de bom, Deus te abençoe. Obrigada, irmão. Eu agradeço a oportunidade, foi muito gostoso a nossa conversa. Foi. E daqui um pouco, sempre que precisar, a gente pode estar aí falando um pouco mais, né, sobre vários temas da psicologia, levando informação, e estamos disponíveis. Né? Um Muito grande obrigado. Abraço. Foi um prazer, uma honra. Um café com você, tá? Vem para tomar um café. Vamos sim. Vamos marcar, com certeza. Em nome de Jesus. Tchau, Carla. Fui. Um abraço. Tchau. Tudo bom.